Olá, pessoal. Vamos falar de medidas cautelares diversas da prisão. Tema facinho, tá? Facinho. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Já lembrando com vocês o seguinte. A base dos nossos estudos de prisões é sempre o artigo 310 do CPP, que ele mostra o caminho que o juiz vai seguir numa audiência de custódia. E eu já falei muito aqui sobre isso, gente, sobre as medidas cautelares diversas da prisão. O juiz pode compreender, naquele caso concreto, que há a possibilidade do sujeito responder o processo em liberdade, né, uma liberdade provisória, e conceder a ele medidas cautelares diversas da prisão. Né? Há a possibilidade de ter uma revogação de prisão preventiva, e no ato da revogação o juiz aplicar algumas medidas cautelares. Mas, afinal, quais são elas? Vamos lá. Essas medidas elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Então, aqui eu trago alguns apontamentos sobre elas, tá? E vou mostrar onde elas se localizam no nosso CPP. As medidas estão aqui no artigo 319 do nosso CPP. Aqui, ó. Medidas cautelares das outras medidas cautelares ou medidas cautelares diversas da prisão, tá? Então, vamos lá. Vou ler aqui o 319 e o 320 da forma geral e depois fazer os comentários lá no slide. Então, são medidas cautelares diversas da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo no prazo e condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distância. 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. 6. Suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. 8. Fiança nas hipóteses que admitem para assegurar o comparecimento aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência justificada à ordem judicial. 9. Monitoração eletrônica. A quarta fiança será aplicada de acordo com o capítulo 6 desse título, já estudado, podendo ser acumulado com outras medidas cautelares. Artigo 320, a proibição de ausentar-se do país, que é uma outra medida cautelar, será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional, intimando seu indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, são 2 artigos bem fáceis, bem facinhos, que envolvem o estudo das medidas cautelares. Então, eu faço alguns apontamentos. Então, o primeiro, esse que eu já li, pode ser aplicadas cumulativa ou isoladamente, essas medidas. Sobre o comparecimento em juízo, vocês percebem que a lei não fixa um prazo específico, né? Que o sujeito deve comparecer. Normalmente são 30 dias. A cada 30 dias ele tem que ir lá assinar. Mas já vi caso do juiz autorizar 60, quando a pessoa, por exemplo, mora no sítio. Caso ele não comparecer, pode ser decretado prisão preventiva dele. Né? O juiz já deu essa chance dele ficar só assinando. Caso ele não comparecer e não justificar, prisão preventiva. Proibir acesso a determinados locais. Isso aqui é bem comum, gente. O cara, o crime dele está relacionado a bares onde ele participa de brigas. O juiz pode proibir que ele frequente bares, restaurantes, esse tipo de coisa. É uma medida de difícil controle na prática, a gente sabe, mas pode ser aliada a outras medidas. Né? Isso facilitaria o controle, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Proibição de manter contato com outras pessoas. Né? Evitar que chegue a uma pessoa
que é essencial para o próprio processo ser ouvida, por exemplo, uma testemunha, e evitar, talvez, que tenha contato com a própria vítima, né? E essa proibição envolve não só o contato físico, contato por telefone, envolve e-mails, WhatsApp, tudo. Proibição de assentar-se da comarca, né? O acusado deve permanecer na comarca porque é na comarca que o processo tramita, né? E para assegurar que o réu não fuja, é uma boa forma de assegurar que o réu não fuja, essa medida cautelar, mas para ela se tornar mais eficaz, precisa estar acumulada com outras, né? No caso da possibilidade de ele fugir para o estrangeiro, a gente viu, para um país estrangeiro, a gente viu a possibilidade de recolher seu passaporte, o próprio monitoramento eletrônico consegue controlar a saída dele da comarca também, né? Recolhimento domiciliar no período noturno nos dias de folga. Mais um que envolve pessoas que praticam brigas ou se embebedam e cometem crimes. Aí essas pessoas podem, o juiz determinar que não sai à noite, pode determinar pessoal que se envolve em brigas de torcida. Aí aqui, novamente, o monitoramento eletrônico é legal para ser acumulado. É interessante que esse recolhimento domiciliar não se confunde com a prisão domiciliar, que a gente estudou. Ela é uma prisão que substitui a prisão preventiva, né? Em casos específicos, idosos, mulheres grávidas. E aqui não. Aqui é uma medida diversa da prisão. O cara está em liberdade, mas está com algum tipo de medida restritiva. Suspensão do exercício de função pública ou atividade na natureza econômica ou financeira. Está muito ligado a esses tipos de crimes, né? Crimes funcionais, o cara que praticou um crime contra a administração pública, um servidor público, vai ter a sua função pública suspensa. Bem interessante isso. A mesma coisa em relação a crimes contra a ordem financeira e econômica. Internação provisória, gente. Aqui é aquela pessoa que é imputável ou semi-imputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal, aquela pessoa que não tem uma deficiência mental e não sabe totalmente ou parcialmente o que está fazendo, né? Imputável e semi-imputável. E para evitar que ela volte a praticar novos crimes violentos ou graves, o juiz entende que ela tem que ficar provisoriamente internada, né? Não é uma hipótese de prisão preventiva, mas é uma medida cautelar, que é a internação provisória. Fiança a gente já estudou, também é uma medida cautelar diversa da prisão. Monitoramento eletrônico é a mais famosa, é um dispositivo fixado no corpo do indivíduo. A gente sempre fala tornozeleira, mas pode ser uma pulseira, pode ser um bracelete. Renato Brasileiro traz uma finalidade tripla para o monitoramento: manter o indivíduo em determinado lugar, uma finalidade de detenção, né? Uma finalidade de restrição para que o agente não frequente determinados ambientes, e uma finalidade de vigilância, para que o Estado saiba a rotina do agente. Por fim, o artigo 320, que a gente já leu, que fala sobre a retenção do passaporte. O artigo 320, então, traz uma outra medida cautelar. Tranquilo, gente? Aulinha fácil, teminha fácil. Só isso na aula de hoje. Até mais.